Fala galera, continuação do Batizando o Mundo com Fogo. Eu vou ler o livro de Êxodo 12, capítulo, versículo 6. Guarde-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. No 5 diz assim: o animal será escolhido de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Presta atenção nesse ou, porque isso aqui faz toda a diferença. Na verdade, o que acontece? Algumas pessoas elas dizem que está sofrendo hoje, que nós sofremos por conta do erro de Adão, Éder. E Paulo diz que não, que todo mundo pecamos e estamos afastados da glória de Deus. Ou seja, e que cada pessoa ela é responsável pelo seu próprio ato. Para entender o batismo e o efeito dele, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu vou pegar um exemplo bem simples. Imagine, por exemplo, o povo lá dos Estados Unidos, que quando de repente Trump estava fazendo a campanha eleitoral, ele com certeza ele falou sobre a questão de que ele iria entrar na Venezuela e ia pegar o petróleo de lá, ou seja, eles iam roubar o petróleo. E também falou que eles iam colocar tarifa para o povo, ou seja, para que a gente pagasse um prejuízo que não era nosso. E de repente as pessoas voltam nele, mas aquelas pessoas elas sequer se colocou no lugar da gente. O que acontece? Na visão egoísta dela, ela simplesmente pensou que ia entrar alguém e que viria com mão de ferro e que iria conseguir resolver o problema que não era nosso, que a gente não construiu em cima da desgraça de alguém. O que acontece? Essas pessoas voltaram nele e automaticamente hoje um monte delas estão sofrendo a consequência. O batismo de fogo é justamente para causar arrependimento. Se uma pessoa ela não passa por isso, ela jamais vai entender. Na Bíblia, quando ela fala sobre a questão de que dente por dente é para isso, para que uma pessoa, por exemplo, se eu dou um murro no olho de uma pessoa e uma pessoa me dá um murro de volta, o que acontece? Vai gerar em mim, tipo agora, pelo menos um medo. Eu não vou bater. Imagina uma criança que ela vai para dentro de uma escola e de repente ela é brigona, ela bate em todo mundo e ninguém tem coragem de revidar. E de repente um dia ela encontra um menino lá que vai lá e revida, bate nela. O que acontece? Primeira vez, segunda vez ela vai tentar de novo para ver se de repente aquela pessoa ela não vai agir da mesma forma, e se de repente esse menino agir novamente, bater nele, o que acontece? Ele já começa agora a criar essa consciência, e outros meninos que viram a atitude dele começam a ter coragem também e vai agir da mesma forma. O que acontece? Você bota o valentão no lugar. O que acontece? O batismo do Espírito Santo, ele representa, na verdade, um batismo, mas o batismo de fogo é o batismo que vai gerar, na verdade, essa consciência, porque eu preciso conhecer os dois, no caso, o bode, e vou conhecer também, no caso, o cabrito. O que acontece? Na época de Jesus, a Bíblia ela fala que Pilatos ele põe diante do povo e pede para que o povo ele escolhesse entre Jesus e Barrabás. E o povo escolhe Barrabás e crucifica Jesus. O que acontece? Volta na Bíblia e você vai ver que Deus está dizendo que eis que põe diante de ti bênção e maldição, vida e morte. Escolhe a vida para que viva. Ele sugere, mas Deus não escolhe por você, é você que escolhe. E o que acontece? As pessoas vão escolher Barrabás, que era um ladrão. Qual é o papel do ladrão? Matar, roubar e destruir. E foi o que ele fez, ele tem que matar, roubar e destruir, até que as pessoas, são 2000 anos do falso evangelho no mundo. É só você olhar, por exemplo, estudar a história, você vai ver o que fizeram em nome desse Jesus. No vídeo anterior eu falava sobre o Apolo, que é o destruidor, e falava sobre o novo batismo, que era o batismo de Paulo. Apolo batizando através da água e esse Paulo vai batizar no Espírito. A água significa que é batismo dos homens. No livro eu vou ler aqui o livro de 1 Coríntios para vocês. Eu vou ler Coríntios 10. Porque não quero, irmão, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar em Moisés. Todos eles foram batizados na nuvem e no mar.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia da rocha espiritual que o acompanhava, e essa rocha era Cristo, era uma simbologia. Então todos precisamos passar por esse batismo, o batismo da água e o batismo do fogo. Nesse caso, quando se fala fogo, e aí você está dizendo, mas ali está falando água e não fogo. Gente, é porque na verdade o batismo da água que ele está falando é um homem que está batizando no mar, porque já falei, mar representa povos e multidões. Através do batismo da água, ele vai trazer o juízo de Deus, por isso é fogo. Se lembra Elias pedindo para que descesse fogo do céu? Por isso, ou seja, batismo de fogo é para juízo. Nesse caso, as pessoas agora que estão lá, que um dia voltaram no cara e que de repente acharam que esse cara ia fazer e acontecer, que estão sofrendo, essas pessoas geraram consciência. Eu tenho certeza que de uma próxima vez que aparecer uma outra pessoa, que um líder disser, que hoje o nosso Brasil, por exemplo, é um exemplo disso, onde pessoas estavam dizendo que queria que ele viesse, que Trump invadisse o Brasil. Gente, que loucura! E são pessoas que aparentemente dizem que conhecem a Bíblia, loucura pura. Um homem que todo lugar que ele passou derramou sangue. Mas tem gente que ainda quer ser batizado nesse fogo, infelizmente. E aí o que acontece? Se essa pessoa ela precisa do batismo de fogo, ela vai passar. E é isso que a Bíblia está falando, que algumas pessoas elas vão passar por isso por conta daquilo, foi o que ela escolheu. Está na Bíblia, eis que põe diante de ti bênção e maldição, vida e morte, escolha a vida para que viva. Elas não querem a vida. O que ela quer? Ela queria, na verdade, que o ladrão, que seria o Barrabás, que ele fosse solto pelo mundo. E quem é que está solto no mundo? Ele que está trazendo o batismo de fogo. Então, enquanto não se cumprir o tempo dele, a Bíblia diz que precisa se cumprir, aí vai chegar um tempo que a própria Bíblia diz que o próprio Deus, que ele abreviou, e algumas pessoas estão dizendo, que Deus abreviou o mundo, que o tempo está passando. Nada disso, o tempo está passando conforme ele deve passar. O tempo não está acelerando. O que está acelerando, na verdade, são a mente das pessoas que, por exemplo, não está tendo tempo para nada. As pessoas estão mudando o foco e às vezes você fica o tempo todo focado em ganhar dinheiro, fazer isso e aquilo e deixa passar coisas preciosas. Agora, o que a Bíblia realmente está falando é o seguinte, que o tempo deveria ser 3.500 anos, que era o tempo do anticristo, ou seja, do falso ensino. Só que a Bíblia está dizendo que não vai chegar a isso, vai ser antes, porque não sobraria carne. Por quê? Porque você tem percebido o quanto as coisas têm ocorrido, principalmente se você parar para pensar que poderia haver uma guerra nuclear, entendeu? E está dizendo, não vai chegar a isso, senão não vai sobrar carne. Ou seja, alguém vai entrar e mataria todo mundo. Então isso não vai acontecer, mas o batismo do fogo é necessário para que de repente gere na gente uma consciência. Aí quando uma pessoa, depois de ela ter passado por tudo aquilo, essa pessoa tem uma consciência melhor e ela pode escolher agora, sabendo o que de fato é o bem e o mal, e o que é, no caso, a árvore da vida, que representa o ensino de Jesus. Por isso que ele disse no livro de João, eu sou a videira verdadeira, a árvore da vida. Entendeu? Então é sobre isso. Terceira, eu vou estar falando no outro vídeo sobre a questão da profecia que eu disse que vai acontecer e que fala de um país simples que ninguém dá nada, que seria a Etiópia. Valeu, forte abraço, fica com Deus e até a próxima.